Fala galera, então chegamos ao sexto episódio de Ruptura, episódio intitulado Átila. E esse episódio aqui, ele bate muito, mas muito, muito fortemente numa questão que é realmente quem é real. Ou, na verdade, o que não é real. Porque o episódio ele passa construindo com determinadas relações variadas ali, simplesmente que os internos e os externos, eles sim são pessoas separadas. E o episódio pega a relação do Dylan, ele pega a relação do Irving com o Burt, pega a relação, né, do Mark com a Hayley, Mark e Helena, e vai realmente mostrando isso cada vez mais forte, que os internos e que os externos, sim, eles são pessoas completamente diferentes e sim, que são pessoas vivas. E bate muito nessa questão do Átila, porque existe, né, e isso saiu essa semana, pós ali, né, a passagem do episódio 5 sobre o significado do Átila, né, que representava muito, até assim, tentando botar um paralelo em relação ao que aconteceu no episódio 4, em relação ao Kyr e também ao Dieter, tá? Que é a lenda que existe sobre o irmão que acabou assassinando o outro. E daí a gente pega essa questão do interno e do externo, que na verdade um ou outro precisa realmente se sobrepor. E isso, cara, é, assim, ó, é uma loucura simplesmente se Ruptura ir cada vez mais a fundo por esse caminho. Porque eu acho muito curioso, assim, se a gente pega, tá? Visualmente, aquele momento onde o Mark tá recebendo, a Regab abre, né, novamente a cabeça do Mark, naquele buraco que já existe, e é um momento de substância de ruptura nesse momento, né? E faz todo o procedimento ali. Daí tu pega assim, pô, vamos pegar referência em relação à nova sequência de abertura de Ruptura, onde se encerra literalmente com algo saindo da cabeça do Mark, onde surge um outro Mark, como se tivesse realmente um deles ali se sobrepondo ao outro e um deles realmente tendo esse caminho todo daqui para frente ali como o ser dominante. E essa ruptura totalmente se decidindo quem que realmente iria ser dominante. Isso, cara, é uma loucura, simplesmente. Uma loucura o quanto que esse episódio ele bate muito fortemente nessa questão dos internos terem sua vida própria, dos externos terem sua vida própria, e qual dessas vidas realmente vale a pena ser vivida, digamos assim. Porque vamos bater nessa questão de felicidade, né? Vamos pegar pelo Mark e pelo Dylan. O Mark, e até pela Hayley, os três que estão agora, né, com o nosso protagonismo, com essa vida dupla, eles são aparentemente muito mais felizes na sua vida interna do que na sua vida externa. E até a esposa do Dylan reagir daquela forma, tá? Ela tendo ali, além do abraço, tendo o beijo no Dylan, por mais que ela ainda tivesse algum certo receio, ela vai e se entrega e sim beija o Dylan, que na verdade não é o Dylan por qual ela se apaixonou, só que ela começa a sentir coisas diferentes, porque aquele Dylan ali talvez seja o Dylan em que ela realmente visualize o Dylan que ela gostaria de ter do lado de fora. E quando a gente volta para casa do Dylan e vê a mentira que ela coloca lá, dizendo que não, foi cancelado, transferiram, não disseram por quê, talvez tu tivesse ali, né, atrapalhado com o trabalho, tivesse muito atarefado, aquela coisa toda, isso também ganha força, entendeu? E se a gente pegar, né, a Hayley e a Helena, todo o sentimento construído no começo do episódio ali, da Hayley realmente sentir o que tinha acontecido, de não ter sido ela, de ter sido usada, e depois ter também, né, ali a sua parte de ter a verdade sobre algo que ela queria e muito acontecer, que a gente vê o princípio de tudo naquele final de primeira temporada, que é ela e o Mark estarem juntos. A Hayley, ela é muito mais feliz do que a Helena. E a gente sente, até naquele momento que tem da conversa, tá, do restaurante, cara, que é uma conversa totalmente bizarra de acontecer. Eu não esperava que tivesse aquele encontro daquela forma ali, que tem significados muito maiores até, porque a conversa ela vai por um lado, só que ela tem, digamos assim, é, partes ali bem, querendo ou não, assim, no subtexto, tá? Vamos pegar um momento onde a Hayley fala do pai,
e fala que o Mark seria o primeiro que iria conhecer o pai. Cara, ela tá falando muito sobre ela também, sobre ela e seu pai, sobre ela apresentar alguém que está com ela para o seu pai. Ao mesmo tempo que eles estão conversando sobre um outro assunto. Só que tem também esses caminhos ali, aquilo que a gente tinha conversado antes, aquilo que muitos já tinham também teorizado, que a Helena ela não tem esses sentimentos como a Hailey está tendo. A Helena não vive esse tipo de coisa, né? Se a gente for até se aprofundar, tem um vídeo aqui, ó, colocado exatamente esse aqui, ó, que a Helena, por mais que seja presidente da Lumon, né, a CEO, aquela coisa toda, saiba de tudo, como ela mesma fala, cara, existe um controle sobre ela. E talvez isso tenha acontecido há muito tempo, e ela seja talvez essa principal cobaia de tudo que esteja acontecendo ali. A questão dos experimentos, a questão dos quatro temperamentos, a questão de tudo que ainda está existindo dentro dela e do conselho ter o controle. Então, tem elementos, né, que vão reforçando muito esses pontos. Se a gente chega no Mark, então, cara, tem uma gaveta que é importante, tá? A série, ela cria, sem querer ter, aparentemente, essa vontade, um triângulo amoroso, né? Porque tem o Mark, tem a Gemma e tem a questão toda da Hailey. Que isso, em algum momento, vai acabar tendo que ser, digamos, desenvolvido na série em algum momento também, por causa dessa busca toda. É obviamente, tá, é curioso aquele momento lá, também que tá a Helena e o Mark no restaurante, ter o Hannah, né, falado ali como se fosse o nome da Gemma. E o Mark pega e corrige, Gemma. Tá? Não sei se aquilo ali também, eu não me lembro nesse momento, mas sim, não tem uma implicação maior também sobre exatamente aquela fala ali, tá? Só que se a gente pega assim, exatamente, cara, a vida do Mark, a vida interna dele é uma vida muito mais completa. E é uma vida que talvez, né, sem esse conhecimento, né, do que realmente está acontecendo nessa parte externa, a questão da Gemma e tudo mais, o Mark estava ali também descobrindo algo junto com a Ellie, de um novo amor, de um novo relacionamento, de uma nova vida, de algo que fosse muito mais feliz do que ele talvez até tinha do lado de fora antes de acontecer o acidente com a Gemma. Porque esse ponto também é importante, quanto que o subtexto do episódio também coloca. E isso bate muito no começo do episódio. A primeira conversa que tem do Mark junto com a Regab, sobre ele falar, de ficar pensando, quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez isso em questão de relacionamento e tudo mais, ficar lembrando e pensando de coisas, de como poderia fazer diferente, e que as situações também, né, aí que tá nesse subtexto todo, não estivessem bem na relação ali entre o Mark e a Gemma realmente antes. Então talvez ele não estivesse feliz, né, porque essa questão de felicidade, ela bate também, né, nesses três personagens que vão protagonizando essa questão do interno e do externo durante o episódio. Para a gente bater muito, tá, numa questão que é o quê? Primeiro, da reintegração. A reintegração, ela vai chegar, cara, num ápice. O Mark, ele tá tendo ali, passando por mesmos processos do que aconteceu com o Pete, a questão do sangramento nasal, a questão das visões, né? Eu acho legal, assim, como a Circe Huang, ela coloca algumas coisas ali que parece que não é realmente com esse intuito dela estar ali com algo de investigação sobre o que poderia estar acontecendo além, mas ela está apenas verificando essa questão toda da saúde no momento. Só que aparentemente tem também ali algo que o Mark está vivenciando muito próximo daquilo que a gente viu com o Pete na primeira temporada. E isso leva também, né, a dar forças que esse experimento da Regab, ele não tem nenhum tipo de certeza que realmente pode dar certo esse caminho todo. Ele é extremamente experimental. Eu não acredito, tá, que vai ter algum tipo de consequência fatal para o Mark, né, para o Mark nesse momento aqui. Só que a reintegração realmente aconteça, independente do tempo necessário e tudo mais, eu não sei se ela realmente vai acontecer a pleno, eu não sei se não vai ter complicações nesse caminho todo aqui, do que pode acontecer, dessa parte toda que a série está desenvolvendo, tá? Eu acho que ela vai acabar sendo interrompida. E vamos chegar, então, no último momento desse episódio. O Burt, ele é muito mais, mas muito mais, do que aquele senhor legal
que trabalhava na ótica design, que se apaixonou pelo Irving e que nesse momento ali estava apenas indo atrás de um cara que estava batendo nessa porta e gritando, chamando o nome dele. É muito mais. E o quanto que, né, tem um vídeo aqui, inclusive, que eu lancei na quinta-feira, momentos antes da estreia desse episódio aqui, falando sobre a possibilidade do Fields que ele fosse, né, o homem que aparece subiando no começo do episódio 5. E esse episódio aqui, ele simplesmente traz o Fields por um outro caminho até. De alguém que tem muitas informações, mas não parece para mim, nesse primeiro momento, alguém que está colocado dentro do processo da Lumo. Quando a gente tem aquelas questões, tá, das diferenças de datas, dos 20 anos para os 10 anos, para os 12 anos. Por 20 anos já existia ruptura, não, mas ela não existiu ali a 12. Não, a 12 é por causa do vinho. Cara, o John Noble é um baita do ator, pra quem lembra, cara, trilogia Senhor dos Anéis, pra quem lembra de Fringe, cara, pô, série de ficção científica com muito mistério também, John Noble, um baita de um ator. Ele não tá em ruptura simplesmente para fazer uma breve participação. Ele tá colocado num papel que realmente vai ter também importância daqui pra frente. E a partir disso, cara, o Fields é alguém que talvez não seja esse homem realmente, como tá colocado no vídeo aqui, por mais que as teorias façam sentido também, mas alguém que vai ter sim importância, talvez para conseguir ajudar o Irving no que está acontecendo. E que o Burt, cara, é alguém muito além do que ele aparenta, mas está claríssimo. Claríssimo. A diferença de reação que ele tem naquele final ali não é algo simplesmente ali que ele tá brabo com o Fields por causa do que aconteceu antes, por isso que ele muda a reação logo que o Irving dá as costas para ele. É claro que não. Tem algo sim além em tudo aquilo ali que está acontecendo. Tanto que esse tempo todo que acontece do Irving estar fora de casa, acontece a invasão da casa dele pelo Drummond. E também as verificações todas do que estava acontecendo naquela investigação, ou seja, o Burt já estava tendo sim ciência do que está acontecendo. Existe algo muito maior por trás de tudo que está acontecendo. E naquela conversa toda, né, antes de ter até o efeito do vinho no coitado do Fields, eles voltam à questão de mencionar os manifestantes, né? Que também é outro ponto interessante assim nessa conversa toda. Se é apenas ali uma questão de existir manifestantes que são contra o processo, trazem de novo a questão lá, né, da esposa do senador, né, novamente ele é trazido pela Devon, ou seja, são pontos da primeira temporada que voltaram nesse episódio também ali apenas como lembranças, apenas como menções. Mas o roteiro de ruptura ele não é um roteiro simplesmente para deixar pontas assim colocadas e jogadas. Eles realmente trazem isso de volta com uma importância, com um significado. Ou seja, eles recobrarem esses dois pontos também nesse momento de episódio é algo muito interessante assim pra gente ficar prestando muita atenção no que pode acontecer daqui para frente também com esses dois elementos ali. Da questão também, né, da ruptura tá acontecendo nesse outro lado aqui. E galera, tô muito, muito, muito curioso para saber para que lado que vai, principalmente essa investigação toda do Irving para chegar no ponto de quem é a tal pessoa que ele está conversando pelo telefone, quando ele vai na cabine telefônica, os dois momentos que ele foi observado pelo Burt e tudo mais. E tem a questão, né, talvez esse homem aqui seja o tal amigo do Burt que estava bebendo e conversando, né, junto com Fields, que é mencionado durante o jantar. Quem é essa pessoa também? Talvez essa pessoa seja a mesma pessoa que estava simplesmente colocado ali, né, como homem que estava lá no corredor e tudo mais. Cara, eu gosto desse princípio também que traz a gente muito para teorizar. Esse episódio aqui, ele é um episódio, cara, de muito de desenvolvimento. Ele não tem fatores assim que realmente entregam questões, ele desenvolve questões, ele fortifica muitas relações, mas é um baita episódio que abre também assim caminhos, cara, para essa parte final que a gente vai ter agora de temporada. São mais 3 episódios, 3 semanas acompanhando aqui no canal, com vídeos saindo todo dia, cara, pra gente poder conversar de pontos e poder teorizar também.
Galera, coloquem mais comentários o que acharam sobre esse 6º episódio e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.